paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2020. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical do dia de hoje se intitula: Para vencer no campo da batalha espiritual, é necessário vestir-se da armadura de Deus. O texto bíblico está em Efésios, no capítulo 6, versículo 13. Porém, eu quero ler a partir do verso 12, que diz: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, que representa aqui pessoas, mas sim contra os principados, contra os potestades, que são os poderes e essas autoridades malignas, contra os príncipes, ou seja, esses dominadores, das trevas deste século, contra as hostes, o Senhor fala de forças, espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, isto é, depois de tomar conhecimento deste inimigo, pegue, agarre a armadura que Deus lhe dá. Note que essa armadura ela é de Deus. Porque o ser humano, por si só, não tem condições de produzir uma armadura à altura para lutar contra este astuto inimigo das trevas. Mas Deus tem a armadura e Ele dá aos seus filhos para eles terem condições de resistir no dia mau. Nós podemos entender este dia mau como exemplo a vida de Jó. Aquele período em que Jó passou de grandes aflições, que sem ter acometido pecado ou um ato repreensível, ele teve a sua família ceifada, os seus bens destruídos, e pela doença que ele teve a sua vida por um fio. Então, durante aquele período, Jó experimentou um dia mau. A gente também pode ver o exemplo do Senhor Jesus Cristo, naqueles 40 dias, nesse período que ele passou no deserto e foi tentado pelo inimigo, e ele usou então da armadura de Deus, para vencer o maligno desse jeito. Então a gente pode entender que esse período que o Senhor Jesus Cristo passou, o crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele pode vir a passar, não por castigo ou por correção, mas para que a fé do servo do Senhor Jesus seja provada, assim como está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e no versículo 7. Porém, então, o crente fazendo uso desta armadura de Deus, ele irá resistir no dia mau. Assim como Daniel resistiu e passou pela cova dos leões, também como seus amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, que resistiram no dia mau e passaram pela fornalha vitoriosos. Quando a gente olha para a armadura de Deus, ela é composta de 6 peças. Interessante notar que cada peça desta armadura espiritual, com exceção da espada, é uma armadura de natureza defensiva. Ela tem o capacete, a couraça, o calçados, o escudo e o cinturão. Por fim, então, a espada. Por isso, Paulo nos orienta, Tomai o capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo, E com o capacete da salvação, somos guardados, somos protegidos de todo o vento de doutrina que Satanás usa para fazer desviar, um filho de Deus do caminho da salvação. Falando então da couraça da justiça, ela era colocada, essa couraça dos soldados, ela era colocada sobre o tórax, para a proteção ali do coração e dos órgãos vitais do soldado. Então, a couraça da justiça, colocada no crente, é o símbolo, essa justiça, ela fala de andar em retidão, fazer aquilo que é reto. Então, quando o crente ele anda em retidão, faz aquilo que é reto, ele está vestido com a couraça da justiça.
porque essa couraça da justiça vai proteger a sua parte mais íntima, né? A parte espiritual, vital da vida do crente. Quando a gente fala de coração na Bíblia, que também representa os sentimentos do homem, a Bíblia diz que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, né? O mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo diz: amar o seu Deus acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu entendo que quando o crente ele faz o que é reto, anda em retidão, quando o dia mau chega, ele tem a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os irmãos protegida, né? Por essa armadura de Deus. Então, agora falamos do calçado, né? O calçado que são o evangelho da paz. Assim como os soldados, né? Os seus pés precisavam ser protegidos, né? Tanto de obstáculos, de perigos, né? Campos minados, enfim. Também os nossos pés precisam estar envolvidos por esse evangelho, né? Ter os pés calçados com a preparação do evangelho da paz significa estar disposto a anunciar esse evangelho por todo lugar, né? Até mesmo no território do inimigo, para resgatar as vidas, né? A Cristo. Falamos então agora do escudo, o escudo que é a fé. Veja bem, a fé é o que protege a vida do crente, assim como o escudo protege a vida do soldado. Paulo compara que esses dardos, essas flechas do maligno, com as tentações que são lançadas por ele contra os crentes, né? Mas quando o crente tem essa plena confiança em Deus e uma fé em sua palavra, naquilo que ele diz, isto é um escudo eficaz contra as setas, né? Contra as tentações lançadas pelo inimigo. Por mais que o inimigo lance os seus dardos, a fé viva do crente, né? Num Deus que é absoluto, num Senhor Jesus que é poderoso, né? É um escudo forte para apagar os dardos inflamados do maligno. Chegamos então ao cinturão, e a Bíblia vem dizendo: estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade. A verdade aqui é como um cinturão. O cinto é o que serve, né, como suporte para a espada. Então, a verdade, né, é o suporte para a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto porque a palavra de Deus ela está firmada na verdade. Como o cinto, né, o cinturão protegia, né, os soldados dos golpes baixos, né, o golpe baixo do inimigo, né, é a mentira, que é o oposto da verdade. Jesus Cristo é essa verdade, o inimigo é a mentira. E o cristão, ele deve cingir, né, deve se cobrir da verdade. Cobrir-se de Cristo é o que? É viver a verdade, tanto por dentro quanto por fora, nas suas ações diárias, né? E por fim, então, chegamos à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a única peça de ataque, né, da armadura espiritual. Esta arma de ataque, né, ou de contra-ataque do inimigo, né, das nossas vidas. Esta é a maior arma, né, e que o crente pode possuir, porque é uma arma que ela representa aqui a defesa contra o inimigo, assim como Jesus, né, usou dessa espada do Espírito, que é a palavra de Deus lá no deserto, né, quando ele disse, né, está escrito. Ele está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim o crente deve usá-la. Está escrito, está escrito, está escrito. Então, a palavra de Deus, além de espada, ela também é alimento, né? Ela nos fortalece e nos encoraja a prosseguir, né? Eu desejo a você que tenha, então, um ótimo dia.